Bom, doutores, então, a gente está vendo agora algumas patologias do aparelho respiratório. Vimos a bronquiectasia e hoje a gente vai ver o pneumotórax. O pneumotórax é uma fisiopatologia, muito fácil, muito fácil de entender, tá? Então, o pneumotórax nada mais é do que a presença de ar na cavidade pleural. Tem ar entre a pleura e o pulmão, certo? O ATLS, que é o protocolo de trauma, eles falam pneumotórax ou pneumotórax como lesão, significa lesão em saco de papel, uma bolha de ar, um saco de papel no tórax. E esse ar pode entrar ali dentro dessa cavidade pleural. Pneumotórax é o mesmo que ar? Ar entre a pleura e o pulmão, tá? Ou espaço pleural. Ou seja, esse ar ele pode vir de vários lugares. Ele pode vir direto do parênquima pulmonar, o pulmão mesmo que se lesiona. Vou dar um exemplo. O paciente colide, uma colisão frontal, alto versus alto, o cara sem cinto de segurança, bate o tórax contra o volante do carro, e o próprio mecanismo de desaceleração do pulmão, o pulmão vai, ricocheteia contra a caixa torácica e rompe. Beleza? E aí começa a ter esse escape de ar através do próprio tecido pulmonar. O tórax do cara está intacto. O problema é que o pulmão, o tecido pulmonar rompeu. Rompeu o parênquima pulmonar. Está saindo ar por ali. Na própria árvore traqueobronquial, pelo esôfago, pelos órgãos intraabdominais, tá? Do exterior, aí aqui já vai receber outro nome, pneumotórax aberto. A gente está tendo uma ferida no tórax, uma entrada de ar externa, tá? Então, para eu falar que é um pneumotórax, eu tenho que ter um buraco no tórax maior do que 2/3 do diâmetro traqueal. O que seria isso? Facada, disparos de arma de fogo, né? Tiro, beleza? Doutor, Pois não. Nesse caso aí, então todo ferimento que não seja de hemorragia, que você na região do tórax, você tem que fazer o curativo de 3 pontos, então. Sim. Se for levar em conta o pré-hospitalar, sim. No pré faz. Tá? Então, você pode ter qualquer uma dessas etiologias aqui, né? Qualquer uma dessas situações entrando ar dentro do tórax, entre a pleura e o pulmão, tá? Isso vai ocasionar o paciente, vai induzir o paciente a um estado de choque. O choque que esse paciente está categorizado, nós temos aula de choque, vai ser o choque obstrutivo. Toda vez que você ouvir o nome choque obstrutivo, é porque está tendo uma obstrução da bomba. Tá? Como assim está tendo obstrução da bomba? Lembra que começou a escapar ar entre o pulmão e a pleura, né? Então, está enchendo aquela bolha de ar do tórax. Enchendo. E está aumentando a pressão dentro do tórax. Como está aumentando a pressão dentro do tórax, aquela pleura que está parecendo uma bexiga já de tão cheia de ar, ela começa a empurrar quem está do lado dela. Coração, traqueia, esôfago, comprimindo tudo. Então ela está comprimindo o coração, está comprimindo a bomba, essa pressão. E essa compressão obstrui o bom fluxo sanguíneo. Por isso esse paciente está dentro do choque obstrutivo. Tá? Tranquilo? Professor, Pois não. nessa imagem aí
quando essa compressão, esse aumentado aí, na imagem de radiografia, também consigo perceber a questão da bailarina, não? Como? A questão da bailarina na radiografia do PA. Na bailarina, sim, pode observar, mas nem todos você consegue ver os casos da bailarina. No pneumotórax. Tá? Se for na tomografia, é mais visível. Tá? Beleza? Então, o paciente que tem pneumotórax e ele choca dentro do choque obstrutivo. Tá? Alguma dúvida? Todo mundo lembra os sinais clássicos do choque, né? Hipotensão, taquicardia, sudorese, palidez. Beleza? E já em estado avançado o paciente começa a ter deterioração do nível de saturação. Vai cair. Tranquilo? Vamos lá. Então, a classificação desse pneumotórax, segundo a sua etiologia, né? Então, ele pode ser um pneumotórax espontâneo, aí ele vai ser subdividido em primário e secundário, ou ele vai ser um pneumotórax traumático. Um pneumotórax espontâneo, geralmente é aquela pessoa que não tem nenhuma doença ali, né? Então ele deu alguma cagada ali, o paciente tossiu ali e estourou no alvéolo. Tá? Rompe uma bolha dessa e extravasa ar entre o pulmão e a pleura. Pneumotórax espontâneo. Teve uma causa traumática, uma causa que induziu esse pneumotórax. O pneumotórax espontâneo, porém secundário, o meu paciente já tem uma patologia de base. De preferência, uma patologia de base pulmonar. É o cara que já tem asma, que tem enfisema pulmonar, é o cara que tem bronquiectasia, que tem tuberculose, abscesso, é o paciente com CA de pulmão, tá? Então é o paciente com HIV positivo, é o paciente que já tem uma patologia de base em tratamento. Então é um pulmão, um tecido pulmonar que já está mais deteriorado, já está mais sensível. Está mais fácil de romper esse parênquima e sair ar aí para o espaço pleural. Tranquilo? E o traumático é por trauma mesmo. Uma contusão pulmonar, uma fratura de costela que perfura esse parênquima pulmonar, aí perfura pleura com tudo, né? Lesões iatrogênicas. Dá um exemplo de lesão iatrogênica. O camarada vai fazer um acesso central subclavo. Ele vai fazer um acesso central subclavo e aí um catéter de punção fura. Perfura a pleura do paciente ali, a pulmonar. Beleza? Isso é um exemplo. Tá? O próprio barotrauma. Como assim um barotrauma? Você entubou o seu paciente e você usou aí, os antigos vai lembrar, o famoso ventilador mecânico Bird, o verdinho, a gente chamava carinhosamente de estoura-peito. O Bird fazia muito barotrauma, ele não tem mecanismo de proteção, né? Então você ia lá, você regulava os parâmetros ventilatórios de forma equivocada, você insufla o pulmão demais, é igual uma bexiga, cara. O pulmão fica insuflado, o pulmão suscetível à ruptura do parênquima. Tá? Então o pulmão do paciente lesionado por excesso de ar, excesso de volume de ventilação. Então, barotrauma. Beleza? Bird, um ventiladorzinho mecânico verde assim. Ele não é elétrico, é totalmente mecânico, funciona 100% da pressão do oxigênio. Era bom, maravilhoso, mas tinha que ter um macete dele. Tá? Entendeu, gente? Primário, pneumotórax espontâneo. Primário, né? O paciente não tem patologia de base. Secundário, o paciente tem alguma patologia de base.
E o traumático vem aí decorrente de algum trauma ou de atrogenia, alguma coisa. Tá? E aí esse pneumotórax ele vai ser subclassificado segundo a sua apresentação. Em um pneumotórax a tensão ou pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, um pneumotórax estável, que é um pneumotórax pequeno. É um pneumotórax que tem uma quantidade de ar pequena, não altera a clínica do paciente, o paciente não tem dor torácica, não tem dificuldade respiratória. É um cara que teve lá um exemplo, um pneumotórax primário, né? Espontâneo primário, ou um espontâneo secundário, mas ainda escapou um pouco o ar. Não precisou drenar esse paciente. Esse paciente só vai ser necessário drenar se ele for para o transporte aéreo. Se o paciente do pneumotórax estável, pneumotórax pequeno, for submetido a transporte aeromérico, aí esse paciente tem que passar pela drenagem torácica. Beleza? Porque a hora que diminuir a pressão atmosférica, aquele ar, aquele pouquinho de ar que está dentro da pleura dele, ó, aumenta e colapsa o pulmão do camarada lá em cima. Ah, mas o avião é pressurizado, você vai arriscar? Vou pagar para ver? Então, perigoso. Tá bom? Então, o pneumotórax estável é esse que não oferece clínica para o paciente. O paciente está com pneumotórax, porém, não degringolou o estado clínico dele. Tá? O pneumotórax hipertensivo é aquele pneumotórax que já tem uma grande quantidade de ar dentro do tórax. O paciente já apresenta clínica, já apresenta turgência jugular, murmúrio vesicular abolido, hipertimpanismo na percussão. Bom? É o paciente que já tem pressão baixa, tudo é sinais de choque, pressão baixa, frequência respiratória alterada, o paciente está taquipneico, pressão superficial, o paciente está hipotenso, está taquicárdico, está saturando mal já. Tranquilo? E o pneumotórax aberto, clinicamente falando, como está entrando ar de fora para dentro, ele vai fazer a mesma clínica do pneumotórax hipertensivo, que ele vai virar um pneumotórax hipertensivo. A hora que o paciente inspira, que o pulmão aumenta de volume, tranquilo, o problema é que ele expira. O pulmão diminui e faz pressão negativa de dentro para fora. Então vai chupar ar pelo aquele buraco de dentro para fora. Beleza? Vai fazendo como se fosse um vácuo. Toda vez que ele expira, o pulmão diminui, vai fazendo pressão negativa de dentro para fora e vai puxando ar. Aí tem que ter um funcionário para outra bola, professor, para ligar o pique, né? Isso você vai drenar isso aí. O primeiro ataque aqui é um curativo, chama curativo de 3 pontos, né? Um curativo valvular. O ar só sair e não entrar. Aí já começa a melhorar. Vou colocar uma pressão positiva também no hospital. Se precisar entubar, sim. Tá? Aí vai avaliar se precisa entubar. Se teve lesão de broncofonte, lesão de. Porque não é nem todo pneumotórax aberto você precisa entubar ele. Precisa drenar. Mas se precisar entubar, sim. Aí, fiz o bom para regular o ventilador ali, cara. Vou dar rua. Beleza, gente? Tranquilo, né? Qual que é o que eu vejo aqui no meu paciente, né? Lembrando que para diagnosticar um pneumotórax, o diagnóstico é totalmente clínico. Eu não preciso radiografar para eu escolher ou tomar a minha conduta. O diagnóstico é totalmente clínico. Abordei meu paciente. O paciente está com uma expansão torácica unilateral, está levando um lado só do pulmão. Vim auscultar. Estão os murmúrios vesiculares apagados, abolidos. Não estou ouvindo entrada e saída de ar. Certo? Eu percuto o tórax do paciente. Está parecendo um latão vazio. Hipertimpanismo. Olha no pescoço, o paciente tem urgência jugular, tem desvio contralateral de traqueia.
eu já sei que o paciente está em pneumotórax. Não preciso mandar esse cara para o raio-x para depois voltar a drenar. Ele vai morrer. O diagnóstico é clínico. Beleza? Aí eu não revalida uma questão dessa, o paciente com pneumotórax no pronto-socorro. Aí vai falar, qual a conduta imediata? Aí tipo assim, letra A, radiografar o tórax do paciente. Letra B, toracocentese de alívio. Letra C, era toracostomia depois de tantas horas de observação e letra D do médico. Tá? Então, a correta toracocentese de alívio. Você não radiografa esses pacientes aqui. Você radiografa depois que se drenou. Beleza? Pneumotórax, o diagnóstico é clínico. Então, algum filho de Deus radiografou. Amém. Vamos ver. Né? O que eu observo? Eu observo um colapso pulmonar. Tá? O pulmão ele está espremido. Aqui, ó. Tá vendo aqui que está mais preto aqui, ó? Excesso de ar. Tá? O que eu observo nesses pacientes? Aumento do espaço intercostal. O pulmão está mais expandido aqui, a caixa torácica. As costelas estão mais abertas. Beleza? Então o diagnóstico é praticamente 100% clínico. Depois que você treinou, você radiografa o paciente. Beleza? Não precisa radiografar esse paciente antes de drenar. Tá? Então o paciente com dor de tórax, dispneia, tá? E aí vai depender do paciente, do grau de evolução desse pneumotórax. Quanto mais tempo demora a drenar, pior vai ficar o paciente. Tranquilo? Às vezes no pneumotórax aberto, quando a lesão é muito grande, quando a gente intuba esse paciente, a gente faz uma intubação seletiva. Às vezes o pulmão está muito arrebentado, o paciente tomou lá 5, 6 disparos de arma de fogo, um lado só do tórax. Aquele pulmão está só aparelho, né? Então na hora da intubação a gente já intuba o pulmão, só que está bom. Faz uma intubação seletiva. A intubação seletiva geralmente é uma iatrogenia. O cara intuba errado, intuba o tubo demais para dentro, né? O tubo chega lá na carina, vai para um lado só. Nessa situação a gente intuba seletivamente de propósito. Tá? A gente usa o bujo, angula o bujo para o lado do pulmão que eu quero intubar, passo o bujo bem até no finalzinho, e aí eu passo o tubo, introduzo ele mais para dentro, para intubar o pulmão que não está tão lesionado. Certo? Quebra galho ali, ó, que dá para fazer. Beleza? A gente é bom em fazer, ninguém pega muito quarto de fogo aí. Então, ação seletiva faz tranquilo. Vai ser reversão para A segurar. prática leva à perfeição. Vai surgir. Legal? Para quem mora aqui, assim, no lugar de fronteira, a prática leva à perfeição. Prática é a perfeição. Mas hoje foi mais parado, né? Tinha mais movimento. Estava mais É para verdade, ninguém. Também é complicado, né? mais movimento do rolê. Beleza? Então, assim, o pneumotórax traumático, você vai tratar o paciente como um todo, né? Primeira coisa, vai chegar o bombeiro, vai chegar o SAMU, quem for com o paciente lá, e você vai perguntar: o que aconteceu? Não faz dentro de carro, tá? Mas qual que era a cinemática? Doutor, esse paciente aqui estava dentro do carro, esse carro capotou umas 8 vezes, ele foi ejetado. Então eu já sei que tem um trauma de tórax, pode ter trauma de cervical, pode ter trauma de crânio, trauma abdominal. Beleza? O cara chega baleado ali com tiro no tórax, é mais fácil, tá vendo? Tá? Outro problema do pneumotórax, principalmente no trauma, é quando o paciente tem fraturas em bloco. O paciente fratura 3, 4 costelas, uma seguida da outra. E a hora que ele respira, aquela costela fraturada faz assim, ó. Por cima da outra. Tá?
paciente adota um tórax, chama tórax paradoxal. Ele leva um lado só do tórax e o tórax que não está levando, você vê ainda assim, tipo, truque. Você escuta a costela rapar por cima do outro. Esse paciente, ele é analgesia violenta, né? Ele tem que fazer analgesia. Porque ele vai entrar em taquipneia, porque ele não vai conseguir respirar fundo por causa de dor. Ele vai pensar. Porque se ele respira fundo, aquela costela passa por cima da outra, dói. E aí ele começa a respirar rapidinho, fazer taquipneia, começa a reter CO2. E aí o paciente começa a entrar em acidose respiratória. Por causa de uma fratura de costela. Tá? Então, vocês não entendem, às vezes, que muitos pacientes entubados. Pô, o cara só quebrou a costela, não lesionou nada. Por que você entubou? Você entubou porque estava começando a fazer acidose respiratória. Ceda entuba por causa da dor do cara. Ceda, você rebaixa a consciência dele, entuba e ventilador mecânico. Vai ajudar a eliminar aquele CO2. Tá? Quando eu sei que eu posso tirar? Não, esse cara vai para cirurgia, vai fixar essa costela. Mas você fala que quebrou a costela, não tem jeito de fazer nada? Professor, aí nesse caso ele vai para a cirurgia fixar a costela. Fixar a costela como? É isso que eu falei agora. Cara, as plaquinhas que eles põem. As plaquinhas. Fixa, tudinho. É porque você também sempre ouviu isso, né? Amarra, né? Amarra. Quebrou a costela. O fio de inox. Amarra, fixa essa. Porque tipo, já teve caso com a gente teve que entubar o paciente por causa da dor das fraturas das costelas, cara. Paciente de colisão frontal, caminhão versus ônibus, cara. O cara tá no ônibus. Tá? O cara estava sem cinto, o tórax foi projetado pro volante do ônibus, né? O volante do ônibus meio inclinadão, então entrou e catou 4, 5 costelas. Então ele respirava, foi entubado na rodovia, né? Então, tipo, para ele respirar, você vai ser desse costela. Então ele entubou o paciente na rodovia por causa disso. Uma vez eu tive... Aí ele começou a melhorar a circulação, melhorou. Eu tive uma experiência uma vez com um cidadão que nós estávamos trabalhando lá e estava dando um probleminha com a gente lá, ele caiu lá no salão e acabou quebrando enormes costelas das duas. Ixi. Né? Barra meio. E aí no dia seguinte, aí eu corremos ele e tal, a gente pegou vivo, isso que importa. Aí no dia seguinte apareceu o homem de ferro, pelo trótulo. Aí eu perguntei pro médico, mas o que acontece? Não, é que aí não pode engessar, porque a costela. Eu falei, mas ele colocaram aqui, ele falou não, imobilizamos ele aqui. E como o braço me quebrou, né? Então, aí ficou. Tá. Né? Mas geralmente quando é muito assim, Mas tem pessoas que têm problema com calço. Tem pessoas que nesse guri aí tem um problema com calço, né? Quebrava tudo e tal. aí é complicado. Beleza? Então quando é ferida penetrante no tórax, falando do pneumotórax pertensivo, traumático, aberto, você faz o curativo de 3 pontos, que é esse aqui. Tá? Também chamado de curativo valvular. Então o cara tomou um tiro de 38 no tórax direito, embaixo do escape, entrou lá, não saiu, não atravessou. Se tivesse atravessado, não luta mesmo. Tá? Então em cima da perfuração, você vai pegar o saquinho da gasa, né? Pacotinho de gacela, ou qualquer plástico, bota em cima, um quadradinho, e vai lacrar 3 bordas, certo? Curativo de 3 pontas. Uma vai ficar aberta. O que acontece? A hora que o paciente inflar o tórax, na hora que o pulmão insuflar lá dentro, ele vai expulsar aquele ar para fora. Então o ar vai sair por aqui. A hora que ele expirar, que o pulmão diminui de tamanho, fizer pressão negativa de dentro para fora, a hora que o ar chupar aqui de dentro para fora, esse plástico vai grudar na ferida e não vai deixar o ar entrar. Então o ar só vai sair. Pô, Hércules, o cara tomou agora 14 disparos de pistola no tórax.
Vai igual um doutor, coloca um pacote de arroz vazio aqui. Não tem o que fazer, cara. Se sobreviver, vai pra toracotomia, né? Vai. O senhor lembra aquele cara que foi. Um foi gordo, o piloto ali na frente da Colomia? Nossa, eu lembro, cara. E o motorista levou 10 dias da K-47 e sobreviveu. Ouviu aquele cara? Aquele cara que correu era marido da menina que estava comigo. Que tá lá no Rio hoje, né? É, isso aí. Sobreviveu. Aí a mãe dele levou tirando uma bronca aí, tava mais carta dele. Tem um paciente que está lateralizado para lá, né? O ar cervical, a cabeça dele, até as costas. Tá? Os paros de raspão de fuzil. É, raspão. Par de raspão, 762. Nossa, imagina você sentado. Os paros de raspão de fuzil foi no regaço. Isso aí foi nas costas? Nas costas. Ele está deitado assim, né? Então vai pra lá dele. Tá? E aí, nesse paciente do pneumotórax aberto, a primeira conduta na abordagem dele é você fazer isso aqui, ó. Evitar que entre mais ar para o pneumotórax. Mas é um pouco um raspão. Raspão. Cheio de raspão de fuzil nunca pedaço. Ô, louco. Eu nunca vi vídeo no YouTube do boneco, parece fuzil de O 556 ainda no regaço não é tanto, é o 762. É porque o 556 é mais transcriciante, né? É que nem 9mm. 556 é mais poder de parada. 762 é poder de destruição. Por isso que a entrada não é tanto, mas isso aí. É que nem a arma do policial, que é ponto 40 de impacto. Não, ela quer de raspão. Mas Não, essa daí raspão não. é só assim. Ô, louco, raspar, tá na energia cinética que está sendo dissipada em volta do projétil, é enorme. Sem falar que o projeto de 762 ele cobre, né? Não é tudo. Você pega um paciente com. Ó, você pega um paciente com disparo de 762. Né? Entendemos um cara que tomou um tiro de 762 dentro de um quartel em Bela Vista. Você entrou aqui, saiu aqui. Ó, toda pesterica. O cara tinha lesão na base do pulmão. Nossa Deus. A energia que dissipa dentro do corpo. Não ficou paraplégico, não. Ele foi sortudo. Você falou demais. Não ficou paraplégico. Nossa. Aí o outro tomou um tiro, uma troca de tiro lá com os traficantes, sei lá, que foi lá. Não é que ele decepou a perna? O cara, não, o cara tomou um tiro lá do umbigo aqui, ó. Saiu nas costas. Ele falou que sentiu. Tipo assim, a hora que ele tomou o tiro, ele perdeu a força na perna, assim, levantou de novo. Ele disse que sentiu, cara. Queimado lá da coluna. Assim. Arranca um pedaço atrás? Ou só sai Fuzil? mesmo? O fuzil, se ele sai, ele fica um rombo, assim. Fica tipo aquele Onde sai fica. Aí tem a munição expansiva. A munição expansiva ela deflagra a hora que ela bate no corpo, né? Que é a bumbum. Munição de ponta oca. É a bumbum. Beleza? Isso aqui é um caso extremo, né? Isso aqui é motórico, tá? Sangue. Não, aqui não é tamponamento cardíaco ainda. Pneu, aqui é hemotórax maciço, aqui é sangue. Tá? Tamponamento cardíaco tem sangue dentro do pericárdio. Beleza? Tranquilo, gente? Quando é ar, a imagem é mais preto, né? Porque o Quando é ar no pulmão. quando é ar, sim. Olha lá, ó. Esse paciente aqui está com dreno, está com 2 drenos. Ó, um aqui, ó. Um aqui e o outro tá aqui, ó. Ele entrando aqui, ó. Gente, passou qualquer mangueira para dentro do paciente, passou dreno de tórax, tubo, sonda, raio-x, tá? É o único documento que vai comprovar depois que o seu paciente foi bem sondado. Passou dreno, passou qualquer mangueira para dentro do paciente, você manda para o raio-x. Radiográfico. Inclusive a intubação, né? Tudo. Radiográfico. Beleza? Então esse paciente, qual que é a conduta dele? Primeira coisa, se for aberto, você vai fazer o prático valvular, 3 pontos, tá? E aí a gente vai ter que drenar esse tórax. Ou você vai fazer a drenagem provisória do quebra-galho, ou a definitiva, que é a toracostomia.
Ostomia significa ligação, né? Uma sonda, uma comunicação. Então a primeira a gente faz, que a gente faz até hoje, é uma toracostomia de alívio, né? Que faz no segundo espaço intercostal na linha média clavicular. Tá? Segundo espaço intercostal, linha média clavicular. Nos Estados Unidos parou de fazer essa drenagem porque os gordos americanos, não os gordos igual nós, você sente os ossos ainda aqui, é que esse cara é grande, velho, 300 quilos, 200 e pouco. O catéter não alcança na pleura dos caras lá. Não vai. Então por isso que o ATLS dessa edição tirou essa drenagem. Não que eu não possa fazer, eu posso fazer ainda. O ATLS é na realidade deles lá. Aqui é um quebra-galho. O paciente está com pneumotórax, eu tenho que preparar o material para fazer a toracostomia em selo d'água, eu faço isso aqui. Então o que eu já vejo no tórax do paciente? O que já me chama a atenção? Tem uma equimose aqui, ó. Segurança. Tá? Então você pega o catéter, funciona no segundo espaço intercostal, sempre raspando a borda da costela, a borda superior da costela de baixo. Beleza? Então primeira, segunda. Primeiro espaço, segunda, terceira, segundo espaço. Então o catéter vai entrar raspando a borda superior da terceira costela, para não pegar o pacote vascular nervoso que está na borda inferior da segunda costela. A hora que você funcionar com pneumotórax hipertensivo, cara, o catéter entra na pleura, você já escuta. Tá? Vai escutar o ar sair. Você vai pegar uma seringa de 20 ml, vai tirar o êmbolo dela e vai encher até metade do soro fisiológico. Esse soro vai funcionar como uma válvula, para não deixar a ar entrar. Pode entrar um pouquinho de soro para dentro, não tem problema, tá? Mas entra muito pouco. Tá maravilha. Pneumotórax bilateral. É normal, cara. Um feriadão desse, sexta-feira santa da vida aí, ó. 2, 3 pneumotórax que chega. Beleza? Qual que é? Isso aqui é uma gambiarra, tá? Qual outra gambiarra dá pra fazer? Qual carro dentro da ambulância? Como é que você vai segurando a seringa assim? Você corta o dedo numa luva, né? E você passa o catéter por dentro do dedo dessa luva antes de você espetar. A hora que você espetar o catéter, o ar vai sair. A hora que o ar entrar, essa luva, essa borracha da luva vai grudar no catéter, vai vedar a entrada do catéter. Então o ar vai sair e você vai ver o dedinho. A hora que o paciente respirar, fazer pressão negativa, essa borracha da luva gruda na entrada do catéter aqui, ó. É usa de soro, essa moagem de seringa. Então o catéter passado por dentro da luva. Não ensinei para ninguém. Na câmera também. Não prova, né? Tá? Fiz isso aqui, drenei o paciente, aí eu vou fazer a drenagem definitiva, que é a toracostomia em selo d'água. Aí eu faço no quinto espaço intercostal, ou no quarto ou no quinto espaço. Eu gosto de fazer no quinto, porque se der alguma zebra e precisa passar outro dreno, eu faço no quarto. Pode acontecer, se você fazer um dreno, aquele dreno não dá conta de drenar tudo. Tem que passar outro. 2 drenos dentro do lado do tórax. Tá? Então faz no quinto, fica o quarto, espaço livre ali para você passar outro dreno. Aí aqui vai ser na linha hemiaxilar ou axilar anterior, tá? Vai fazer incisão, mesma coisa, vai entrar raspando a costela de baixo, vai incisionar a pleura e vai entrar com o tubo torácico. Beleza? Usa um tubo calibroso, cara. Tubo 32, 30, tubo grossão, né? Não ter resvio, obstruir. Tá? E aí esse tubo vem pro coletor, tá vendo o coletor? O coletor parece ter uma água aqui no fundo, é um selo d'água mesmo. Então o ar sai daqui, vai lá na água, borbulha aqui, ó, e aí a água não deixa voltar ar para dentro do tórax. Pressão da gravidade. Tranquilo? Pneumotórax é isso aqui.
Pô, passei um dreno, não funcionou, o paciente está ruim ainda, não melhorou a saturação. O tórax ainda está cheio de ar, já passou o dreno no espaço de cima. Tá? Acho que eu começo no quinto. Eu sempre deixo o quarto de stand-by. Está acabando, né? Tá? Radiologia a gente vai fazer depois que estabilizar o paciente. Tomo também. Não faz tomo nesse paciente, cara. Eu falo, bora alguma coisa dentro do tomógrafo. O gabiroto está em cima do tomógrafo. Você bota o paciente grave lá dentro, o paciente para. Então, estabiliza o cara no PS, na sala vermelha primeiro. Treina o que tem que treinar para depois mandar para o tomógrafo. Tomografia o paciente, o que eu vou ver? Você vai ver o acúmulo de ar e o pulmão colapsado. Ó. O pulmão começando a colapsar. Olha o tamanhozinho do pulmão. Ó. Ih, pequenininho. Olha o tanto de ar, ó. Saindo. Beleza? Esse paciente aqui já é um pneumotórax hipertensivo, ó. Quer ver, ó? Esse excesso de ar está começando a aumentar a pressão intratorácica, tem que empurrar tudo para cá, ó. De boa? Tratamento a gente já falou. E aí esse paciente, cara, vai para cirurgia, tá? Quando eu tiro o selo d'água? Quando parar de oscilar. Quando o paciente tossir e parar de ficar oscilando esse selo d'água. Parar de sair ar lá dentro. Beleza? Aí eu tiro esse dreno. Tranquilo? Aqui é aquelas técnicas que eu falei para vocês. Toracostomia, cirurgia, foi. Rodese. E aí, né? Essas cirurgias mesmo, fazer a toracotomia. Toracotomia mortal. Toracotomia mesmo. Vai abrir o tórax e vai rafiar o parênquima pulmonar onde está lesionado para ter esse escape de ar. Beleza? De boa, né, gente? Aqui é um resuminho das causas do pneumotórax. Tranquilo? Vou fazer a chamada da patométrica. Pode. Na hora que você falou assim, quando a gente tira o selo de ar, quase que eu falo assim, nem